Como interpretar os abençoados gráficos dos livros e dos artigos científicos? Meu nome é Luiz Polito, eu sou presidente do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento e vou responder essa pergunta para você hoje. Olha só, né? Se tem algo que apavora, aterroriza nossos corações, é de fato interpretar aqueles gráficos abençoados que estão tanto nos artigos científicos como também nos livros. Ou quando o professor na universidade passa para a gente um gráfico e pede para a gente analisar, a gente fica perdido, ou até mesmo quando a gente está ali no dia a dia tentando estudar alguma coisa diferente na nossa área, a gente acaba, né, se deparando com gráficos que muitas vezes têm o objetivo de facilitar o entendimento daquela informação que está tentando ser passada naquele artigo, mas por uma falta de entendimento do gráfico, às vezes a gente fica perdidão. Então hoje eu vou te ensinar a interpretar um gráfico, né, o eixo X, o eixo Y, o que cada coisa quer dizer, especialmente na área da fisiologia do exercício, beleza? E para isso eu vou utilizar aqui uma imagem que eu retirei do livro do Kenney, Wilmore e Costill, um dos melhores livros de fisiologia do exercício, ao lado do McArdle aí, na minha opinião, beleza? E na página 22 eu retirei estes gráficos aqui, beleza? E olha só, vamos tentar entender como que a gente analisa esses gráficos. Vou até colocar uma caneta aqui para a gente entender melhor. Então olha só. Aqui a gente tem um gráfico de linha. Por que um gráfico de linha? Porque você está vendo que o traçado está em linha, então a gente tem um gráfico linear. Tá? E esse gráfico, a gente tem aqui abaixo um eixo que a gente chama de eixo X. E aqui acima a gente tem um eixo que a gente chama de eixo Y. Então eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. Beleza? E esse gráfico ele está mostrando a relação entre a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que nosso coração bate por minuto, em um exercício de intensidade baixinha, de baixa intensidade, em diferentes horas do dia. E aí a gente tem lá 2 horas da matina, 6 horas da matina, 10 horas da manhã, 14 horas, 18 horas e 22 horas. Né? E o que você observa? Que aqui a gente tem, e isso é extremamente importante que você entenda, a gente tem uma variável dependente e uma variável independente. O que seria a variável dependente e a variável independente? A variável dependente é aquela que está no eixo Y. Por quê? Porque ela depende do horário. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando aqui, a frequência cardíaca em diferentes intensidades de exercício. A variável dependente é a frequência cardíaca e a variável independente é a intensidade de exercício. Por quê? Porque isso daqui é fixo, isso não depende da frequência cardíaca, é a frequência cardíaca que depende da hora do dia e, portanto, a frequência cardíaca é colocada no eixo Y e a variável independente, aqui no caso a hora do dia, ou no caso de, por exemplo, a intensidade do exercício, é colocada no eixo X. Então, variável dependente no eixo Y, variável independente no eixo X. Beleza? À direita da sua tela, né, vou passar uma linha aqui, a gente vai observar agora esse outro gráfico que está colocado, que mostra a concentração do lactato em milimols por litro, que é a unidade de medida, né, que a gente tem do lactato na grande maioria das vezes, e em detrimento da velocidade na esteira. E o que a gente observa? A gente observa que a concentração de lactato, que está no eixo Y, ela é a variável dependente. Ela depende do quê? Da intensidade, da velocidade da esteira. Então, olha só,
a gente observa que a partir de 8,5 km por hora, existe um aumento acentuado da concentração sanguínea de lactato. E, portanto, o lactato que está no eixo Y depende, portanto, é a variável dependente da intensidade de exercício, que está no eixo X. Então, a variável dependente está no eixo Y, no caso a concentração do lactato, e a variável independente está no eixo X, no caso é a velocidade da esteira, beleza? E aí você entende de fato o que significa, né, esses gráficos eixo X, eixo Y, e aí você começa a entender que a leitura e a interpretação tanto dos livros como dos artigos científicos, ela requer aí que a gente tenha um entendimento básico das ciências, né, e das nomenclaturas científicas, das ilustrações científicas e tudo mais. Eu espero de fato que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho, né, um pedido para te fazer. Se você gostou, para nós é muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações, aquele sininho das notificações. Para quê? Para que a gente possa, né, produzir cada vez mais conteúdo para você. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários do vídeo a sua dúvida e até mesmo a sua sugestão para os próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.